Por mais que você tente empreender de uma forma correta e honesta, você sempre estará errado. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Apesar de ter melhorado muito o processo para quem está começando, o brasileiro não se sente seguro e nem preparado para ampliar o seu negócio. E, inclusive, muitos contadores não detêm total conhecimento da legislação tributária, até mesmo para orientar as pessoas que recorrem aos seus serviços. E boa parte nem é culpa dos contadores, tá? Precisamos de uma simplificação dos impostos, dos tributos no Brasil. Um exemplo seria um imposto apenas federal, poderia ser o imposto de renda, um imposto estadual, que poderia ser o imposto sobre valor agregado ou sobre o consumo, e um imposto municipal, que poderia ser sobre a propriedade. Além disso, os tributos precisam ser cobrados por fora. Infelizmente, no Brasil, os tributos são cobrados por dentro. E isso engana a população, engana o contribuinte, porque, na verdade, a alíquota em cima do valor real do produto acaba sendo muito maior do que a alíquota informada. Atualmente, a obrigação tributária sobre o consumo é de responsabilidade do consumidor final, ou seja, de quem vai utilizar o produto ou serviço. Porém, o recolhimento é feito pelo empresário, pelo comerciante. Em todas as cadeias é feito algum recolhimento de tributo, ou seja, lá na indústria, quando começa, é feito um recolhimento, e quando você vai fazer o transporte daquele bem ou serviço, é feito outra cobrança, ou seja, outro recolhimento. Quando chega para a comercialização final, é feito também um recolhimento. E dependendo dos regimes tributários, isso pode gerar muito tributo recolhido. Cabe ressaltar que essa obrigação de recolher o tributo ser da empresa que vende o mesmo é normal em todo mundo, independente do país em que nós já conhecemos, esse tributo é realmente recolhido pela empresa que vende o produto. A diferença está justamente na transparência do preço do produto de fato e do que é recolhido para o Estado. Em muitos países, o imposto sobre o consumo é feito através do famoso IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E como eu falei já agora há pouco, esse IVA ele é cobrado por fora. Então tem algumas peculiaridades que não enganam o consumidor. Vamos a um exemplo prático desse IVA. Por exemplo, nos Estados Unidos, se fôssemos comprar um produto que lá custa $100, esses $100 é de fato o valor do produto. Porém, é feita a cobrança do tributo por fora. Então, todo consumidor americano ou turista, quando vai para lá, já vai ciente que o preço que está ali na prateleira é diferente do preço que será cobrado no caixa. Então vamos ao exemplo do maior tributo pago sobre IVA nos Estados Unidos, que é na cidade de Memphis, no Tennessee, que a alíquota é de 9,75% do IVA. Tá? Então, num produto que custa $100, por exemplo, você quando passar no caixa vai pagar $109,75. Por quê? Os 9,75 são referentes ao IVA e eles são recolhidos de forma separada. Você paga ali no caixa, porém, eles são recolhidos de forma separada já ali pelo vendedor. Outro detalhe importante é que não existe essa bagunça de alíquotas. Como eu falei, o maior imposto nos Estados Unidos referente ao consumo é o IVA de Memphis, no Tennessee, 9,75. Isso independente do produto que você comprar. Se você for ao posto de gasolina, o tributo é esse. Se você for ao mercado, é o mesmo tributo. Se você for uma loja de roupa, é o mesmo tributo. Se você for comprar um videogame, é a mesma alíquota desse tributo. Beleza? Diferente daqui no Brasil, que você tem alíquota de tudo quanto é tipo. Isso acaba tornando simples a forma de você recolher o tributo, do empresário saber quanto ele vai pagar, dele poder precificar o produto dele, porque o preço dele é uma coisa, o tributo é outra totalmente diferente. E quem vai realmente pagar isso é o consumidor final. Ele vai precificar, o produto que ele vai vender de uma forma mais clara, em cima realmente dos seus custos
e não dos tributos que fica a cargo do consumidor pagar, e ele simplesmente vai recolher, inclusive de uma forma muito mais simples, porque na nota fiscal já sai ali o valor a ser recolhido de forma simples e é só ele fazer o pagamento no final do dia. Simples, né? Por outro lado, no Brasil, nós temos PIS, COFINS, ISS, IPI, ICMS, que é o imposto mais injusto do mundo, na minha opinião. Sim, como eu falei, o ICMS possui diversas alíquotas, né, diferentes dependendo do que você vai consumir. Então, cada produto, no caso de serviços, são tributados no Brasil pelos municípios, pelo ISS. Mas cada produto comercializado, ele possui uma alíquota de ICMS diferente. Imagina para o empresário ter que calcular tudo isso sozinho, né, sem o auxílio de um contador. Acaba se tornando impraticável você fazer isso. Inclusive, o ICMS é cobrado pela simples transferência de produto entre um estado e outro. Se eu tenho uma indústria, né, de um produto e eu mesmo vendo para o consumidor final em outro estado do Brasil, eu já recolho ICMS antes de vender. Você tem noção disso? Eu já pago o imposto antes de vender o produto. Isso acaba sendo demasiadamente caro para o Brasil, para você ter competitividade na venda de um produto. É por isso que produtos acabam sendo importados e chegando aqui com um preço muito mais em conta. Agora eu vou falar para vocês como que te enganam em relação à alíquota de ICMS. Vamos para um exemplo prático, tá? Digamos que você faça uma compra no valor de R$100 e a alíquota de ICMS seja de 30%, algo que não é muito fora do normal, beleza? Então você pagou, como é por dentro, você pagou R$30 de tributo naquele produto. E aí vem a pergunta, aquele produto de fato custa R$100? E a resposta é não. O produto, na verdade, custa R$70. R$30 foi de tributo. Então, se você calcular R$30 sobre 70, a alíquota de ICMS, na verdade, nesse caso, foi de 42,85%. Tá vendo como os governantes nos enganam? E isso é falando de forma geral. Nesse canal a gente não discute política, né, dessa forma. É óbvio que para a gente falar de empreendedorismo e de investimento, as políticas precisam ser levantadas, porque acaba que nós pagamos demais por algo que a gente não tem retorno. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Agora vem um outro detalhe, se a gente ainda juntar o ICMS com os tributos federais, aí o negócio azeda de vez. Vamos para um exemplo? Nós temos aqui uma nota de abastecimento do dia 9/3/2022, tá? Foi abastecido um veículo com gasolina. Foram adquiridos 48,78 litros de combustível ao preço de R$ 7,19, né? Praticamente R$ 7,20. O valor pago pelo contribuinte foi de R$ 351,16, o consumidor final. Sendo que, na nota fiscal, está vindo aqui 34% de ICMS no valor de R$ 119,39 e 13,45% de tributos federais, no valor de R$ 47,23. Se tirarmos os impostos cobrados, o valor real do produto foi de R$ 184,54. Isso quer dizer que cada litro naquela data foi o equivalente a R$ 3,78 pagos sem impostos. Ficou assustado com isso? Então vamos lá. Lá no estado do Tennessee, lembra? Na cidade de Memphis, você pagaria R$ 202,53 na alíquota por fora de 9,75%. O valor do IVA seria de apenas R$ 17,99 sobre os mesmos R$ 184,54 no valor do combustível de fato, ou seja, o que realmente foi para o empresário. Infelizmente, numa compra no valor de R$ 184,54 no estado do Rio de Janeiro, você paga R$ 166,62 de impostos na nota fiscal para abastecer o seu veículo com gasolina. Isso equivale à assombrosa alíquota de 90,29%. Você tem noção
que a metade do valor que você paga para abastecer o seu carro com gasolina, praticamente a metade é de tributo? E aí você lembra que no início do vídeo eu falei que o negócio é ainda mais assustador para o empreendedor? Além de todos esses tributos pagos diretamente pelo consumidor final, o empresário, o empreendedor, o dono do posto de combustível ainda vai pagar tributos sobre a folha de pagamento, tributos sobre a energia elétrica gasta pelo posto, tributos sobre a internet paga pelo posto, porque todo posto hoje praticamente tem internet, então você acaba tendo outros tributos, e aí você tem que recolher, tá? Férias, 13º salário, toda empresa que é organizada, ela recolhe isso mensalmente para quando chegar na época de pagar ao funcionário, ela já ter no caixa o valor exato para pagar. É óbvio que a realidade no Brasil é totalmente diferente, porque o funcionário vende, né, o café para poder comprar o almoço, e aí quando chega o almoço ele vende a metade do almoço para poder comprar a metade da janta. E fica nesse ciclo vicioso, acaba não conseguindo fazer a forma correta. Mas o certo seria todos os meses ele já recolher, né, de forma de provisionamento 12º de férias, 13º e provisão da multa de 40% lá, caso venha a ter que demitir o funcionário. E com isso ele teria caixa para fazer algo desse tipo. Além disso, o empresário ainda paga IPTU, paga IPVA do caminhão se ele tiver um caminhão próprio para ir buscar na distribuidora. E além disso, as distribuidoras, caso o dono do posto não pague, né, do caminhão, mas paga tributo sobre o frete. Então ele paga tributo de toda forma. E aí, para concluir essa salada de tributos, tá? A Petrobras, ela paga, além de, né, esses tributos todos também, ela ainda paga um tributo chamado Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, porque a Petrobras é uma sociedade anônima e ela está no lucro real, tá? Então, ali depois do EBITDA, né, o EBITDA é o resultado da empresa antes de juros, impostos e taxas. A Petrobras ainda paga a contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda à pessoa jurídica, beleza? Antes de distribuir os dividendos. Então, ainda tem uma outra especificidade na Petrobras, que ela tem que pagar royalties para os estados e municípios produtores de petróleo, tá? Onde ela explora algum poço de petróleo e tal, ela tem refinarias e tal. Então, todos esses municípios e estados que possuem, né, algo relacionado ao petróleo recebem royalties. Então, você vê a quantidade de tributos que, por exemplo, só a Petrobras paga. É muito tributo que ela paga. E, além disso, ela ainda é de controle do governo. Então, quando ela distribui o lucro, né, os dividendos, ela manda para o governo ainda mais uma etapa, um caminhão de dinheiro. Ou seja, é o Estado sendo seu sócio, aquele que não te ajuda em nada, mas quer pegar a etapa dele que às vezes você não tem. Pessoal, isso é só um pedaço do bolo, né, que é muito mais complexo que isso, mas só para você ter noção de como que é a salada de tributos e o que deixa caro tudo nesse país. Fica difícil para você empreender, porque é complexo de você estar certo, estar dentro da lei, porque a legislação é muito complexa em relação aos tributos, então acaba misturando, tem tributo que incide sobre outro tributo, então você paga imposto sobre imposto, é uma sopa de tributos que você acaba ficando assustado em conseguir empreender nesse país. Mas infelizmente é a realidade da maioria dos empreendedores, e não tem jeito, tem que seguir por aí, ou vai ou morre, então é melhor continuar vivo, não é verdade? Em relação ao exemplo dos combustíveis, a gente tem o problema de reação em cadeia, porque quanto maior a quantidade de tributo, e por exemplo, o ICMS, ele incide sobre o aumento do próprio ICMS. Então, no caso do combustível, quando você aumenta o combustível, você vai incidir ICMS no mês seguinte, acima do aumento. Só que se você incide ICMS no mês seguinte e o imposto é por dentro, o valor do combustível aumentou novamente. Então, no mês seguinte, haverá um novo aumento por conta da incidência do ICMS sobre esse aumento. Entendeu a bola de neve da legislação?
É isso que acontece. E aí, a questão do combustível influi no frete, como nós falamos. Os tributos também influem no frete, como nós falamos. E o frete rege praticamente todo tipo de consumo no Brasil. Todos os produtos são deslocados pelo Brasil através de frete. E isso vai levar você a pagar mais caro sobre tudo. A inflação é certa. Outra coisa bacana, né, que o Estado, como nosso sócio, deveria às vezes facilitar, seria a questão das licenças. Hoje, muitos empresários querem tirar suas licenças, deixam tudo pronto, mas não conseguem, porque falta fiscal, ou o fiscal está sem veículo para ir fazer visita à empresa e liberar a licença. Até houve uma tentativa de flexibilizar as licenças, principalmente as municipais, né, para que, por exemplo, os microempreendedores individuais hoje, quando eles tiram o CNPJ deles, né, fazem o registro lá no portal do empreendedor, eles já possuem, eles assinam uma declaração de que estão aptos e já tem o alvará de funcionamento. Então, hoje, você já não pega mais o microempreendedor individual e arrebenta a multa dele por falta de alvará. Isso já está na lei, já melhorou. Mas, na grande maioria dos casos, por exemplo, supermercados, restaurantes, pizzarias, que possuem diversos tipos de licença, do Corpo de Bombeiros, da Anvisa, de diversos órgãos, isso é praticamente impossível da empresa conseguir juntar todas essas licenças e deixar em dia. Vira e mexe, ela está com alguma em atraso, tá? E aí acaba complicando. E muitas vezes elas vão um protocolo e fica com aquele protocolo ali atualizando o protocolo e não consegue tirar uma licença ambiental, por exemplo, algo nesse tipo, inclusive atrapalhando às vezes para pegar uma linha do BNDES, né, que exige esse tipo de licenciamento. Se pensarmos dessa forma burocrática, que existe um sócio, né, que só vem retirar dinheiro dos nossos negócios, inclusive de você, pessoa física, porque o seu salário também, né, quando você é CLT, vem cheio de tributos ali que você tem que pagar, ou o seu patrão paga sem você nem saber que está pagando, tá? Então o seu salário poderia ser até um pouco maior, mas acaba não sendo, porque quanto maior for o seu salário, mais tributo o seu patrão paga. E isso que é o interessante do negócio, tá? Então abra o seu olho também em relação a isso. Muitas vezes você acaba não tendo um aumento de salário, porque se você tiver aquele aumento por dentro, né, como o próprio governo faz na cobrança de tributos, você vai acabar tendo uma despesa extra para o seu patrão, que ele vai ter que pagar de tributo. E aí vem o jeitinho brasileiro, começa a ter o quê? Os pagamentos por fora, né? O patrão paga um salário na carteira e começa a fazer pagamento, uma parte do pagamento por fora, que acaba que o empregado fica satisfeito por pagar menos imposto, e o patrão também fica satisfeito por pagar menos imposto e poder pagar um pouco mais para aquele funcionário. Mas infelizmente, como eu disse no início do vídeo, está errado. E aí a gente começa a fazer o errado para poder justificar, né, os ganhos ou diminuir o poder do nosso sócio mor, que é o Estado, né? Parece até que a gente vive na época dos senhores feudais, né? O Estado é o senhor feudal e nós, as pessoas físicas e jurídicas, somos os seus servos, né? A gente produz e ele só vem e arrecada uma parte aqui dos nossos lucros. Acaba sendo muito complicado isso, mas infelizmente é a realidade. Bom, espero que o povo abra os olhos, né, para essa situação. Quanto maior o Estado, maior a necessidade de recursos para subsistenciar esse Estado enorme, tá? Então você precisa de muito mais gente para poder administrar tudo isso. E aí, quanto menor o Estado, você pode arrecadar menos tributo, ter mais dinheiro circulando de forma livre, porque o Estado regula demais, né, a forma que você pode trabalhar. E aí, quando você tem um Estado bem menor, e aí eu acredito que o Estado deveria nos garantir segurança e a legislação só, que aqui rege aqui e a legislação rege a segurança. Ou seja, a justiça está no meio, porque não dá para ter uma justiça particular, né, privada, eu acredito que não funcione. O legislativo, eu até não acredito que seja muito grande, mas os acessórios do legislativo é enorme, tá?
Então, assim, é muito grande a quantidade de benefícios que o legislativo, por exemplo, tem. E aí, com a quantidade de integrantes, isso acaba tomando uma proporção gigantesca. Então, eu acredito que existe a possibilidade de enxugarmos o Estado com uma reforma, de repente, administrativa que vai fazer chegar no bolso do trabalhador e no bolso do empresário uma redução drástica de imposto. Né? Um exemplo prático é as verbas de gabinete que um deputado tem e a quantidade de subsídios que ele tem, né? De benefícios que ele tem. Vale gás, vale paletó, vale combustível, carro oficial, muitas vezes tem imóvel em Brasília. Na era digital, eu acredito que até os pratos virados lá de Brasília já não servem mais para nada, porque você não precisa estar lá. Né? Hoje você, da sua casa, você consegue fazer uma reunião plenária e colocar todo mundo ali, fazer uma votação. Então, assim, não vejo mais sentido de você ter tanto gasto com o Estado em si. E tudo isso acaba resultando no aumento de tributo. Você não consegue reduzir tributo, porque você tem que sustentar o Estado, que é demasiadamente grande, e quem paga a conta é sempre eu e você, que estamos aqui produzindo e tendo que pagar essa conta, esses tributos. Eu espero que num futuro bem próximo isso diminua, tá? Isso melhore de fato em si, porque eu acredito que as pessoas precisam parar de olhar para o problema final, tá? Muitas pessoas hoje, por exemplo, estão reclamando do preço da gasolina que está R$ 8, R$ 9. Mas não adianta reclamar que a gasolina está esse preço. As pessoas precisam começar a atacar a raiz. Só nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos dos problemas que a gente vive no Brasil e que ninguém exige uma mudança, que ninguém cobra que tenha uma mudança em cima disso, tá? Tributos no Brasil são muito caros, a burocracia no Brasil é enorme, então atrapalha demais o processo, e as regalias para muitas classes no Brasil também são enormes, o que deixa o Estado cada vez mais caro. Então, o que eu preciso é que a população enxergasse exatamente isso. E, assim, veja que nesse vídeo a gente não está falando de um político A ou político B, não estou nem aí para isso. Esse canal aqui não está para falar de político, a gente pode falar novamente. A gente pode falar de políticas porque isso atrapalha o dia a dia do investidor, o dia a dia do empreendedor, o dia a dia do funcionário. E, infelizmente, isso atrapalha o nosso país, atrapalha o nosso dia a dia, o nosso bem-estar, principalmente social. Então, eu acredito que as pessoas precisam se unir para lutar por aquilo que é justo. Tá? Redução de Estado, redução de cargos comissionados, que não precisa de tanto cargo comissionado. Um deputado, no máximo, hoje precisa de um assessor. Para que mais de um? Tem deputado que tem 10 assessores, e aí você abre margem para corrupção. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. E a gente precisa mudar essa dinâmica. O povo precisa ter um olhar mais crítico para o que acontece no seu dia a dia, para o que você tem que pagar do seu bolso. E você precisa começar a cobrar isso, principalmente de você mesmo. Eu preciso me policiar, você precisa se policiar em cima do que você faz no dia a dia, porque cada ato corrupto que nós cometemos, isso reflete lá na frente em quem nos representa, porque ele nada mais é do que o espelho da sociedade. E se todo mundo sempre quer levar uma vantagem, sempre quer dar um jeitinho e quer fazer algo fora do que está escrito, a gente entra no que a gente está vivendo, que é cada vez mais o Estado se inflando, fazendo coisas. Por exemplo, vamos gravar outro vídeo falando sobre, mas foi liberado empréstimo consignado sobre o Auxílio Brasil. Ou seja, a pessoa já recebe R$ 400 de benefício social. E aí, o governo libera uma margem de 30%, na verdade vai ser 40%, sobre um benefício social. Ou seja, se a pessoa está necessitada e recebe um auxílio social, como que ela vai pegar um empréstimo sobre isso? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, são algumas políticas que a gente vê que acabam sendo eleitoreiras, e aí, dependente de quem faça, tá? A gente não está aqui para discutir esse caso, mas sim a questão financeira. Como que eu vou pagar um valor,
né, para uma pessoa carente e depois eu vou pegar e vou liberar para aquela pessoa carente pegar né, um empréstimo em cima daquilo ali. Não sei, ela vai ganhar menos depois, beleza, ela vai adiantar, mas a população no Brasil tem educação financeira para poder lidar com empréstimo e valores que são recebidos? A pessoa não consegue nem pegar aqueles R$ 400 e multiplicar, ela muito mal pega aquilo ali e consome aquilo de forma rápida. Ela não consegue pegar aqueles 400 e transformar em 800, e aí sim usar os 400 e depois ir multiplicando aquilo ali. Ela não tem essa noção de educação financeira, infelizmente, no Brasil. E aí a gente ainda pagando caro em tudo por conta principalmente de impostos, acaba que fica muito mais complicada a situação. Beleza? Por hoje é isso. Se você chegou até esse final do vídeo, espero que você tenha gostado da mensagem. Considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar a um número maior de pessoas. E compartilhe esse vídeo entre os seus amigos e familiares para ver se eles têm essa mesma ideia ou ideia contrária. E pode deixar aqui nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Mas infelizmente o Estado é o nosso pior sócio. E ele é sócio de você, de mim, de todos nós. Infelizmente. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!